Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar de Cosan. Faz um tempo que no canal a gente não faz um vídeo específico com análise de ação de empresa, né? Temos focados um pouco mais em fundos imobiliários, fundos de infra e ativos no exterior. Vamos trazer aqui a Cosan, que é uma empresa que tem despertado um pouco mais de interesse por parte de vocês, né? Principalmente aí pelo fato de ela ter tido uma queda significativa nos valores da sua ação. E isso daí começa a gerar dúvidas, né? Se vale a pena investir na empresa a esse valor, se de repente a questão da dívida dela é muito complicada. Então vamos entrar um pouco mais em detalhes, mostrar aqui os números da Cosan para você avaliar se vale a pena pensar em investir na Cosan ou não. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo algumas notícias recentes que envolvem a empresa, né? A primeira delas, a disputa da Vale afeta negócios de Rubens Ometo e o futuro da Cosan, né? Então, acho que grande parte sabe, né? A Cosan ela entrou nas ações da Vale há um tempo atrás, né? Fez uma aquisição significativa de ações da Vale. Inclusive, houve uma disputa, uma queda de braço entre Cosan e o governo, né, na indicação do CEO, né, tivemos a troca recente do CEO da empresa, no qual se apontou para uma terceira opção. Né? Então, no fim, não deu nem a posição do governo, o governo queria colocar Guido Mantega na presidência da empresa, né? E Rubens Ometo tinha o seu indicado também, né? E nessa queda de braço acabou aí saindo uma terceira opção. Então, a, a Cosan ela fez um desembolso significativo para comprar essas ações da Vale, né? A gente vai ver um pouco mais em detalhes ali o efeito disso na empresa de maneira geral. Ah, uma notícia estrangeira, né, mostrando aqui, né, ah, apontando a Cosan como uma das melhores ações da área de etanol para você investir, né? Então, uma notícia positiva referente à empresa. E a outra notícia que também é positiva, né, falando da Raizen, que conseguiu uma linha de 1 bilhão de reais junto ao BNDES para o etanol de segunda geração. Vamos ver também a participação, né, da Raizen no resultado da Cosan é significativa. Né? Então, o fato da Raizen conseguir aí uma linha de empréstimos, né, também facilita a situação da Cosan. Vamos falar dos resultados, né? Os resultados são crescentes ao longo dos últimos anos. A gente tem aqui um horizonte de 6 anos, 6 anos fechados com resultados da empresa, né? Tivemos aí um crescimento significativo das receitas, né? O lucro não cresceu tanto, né? Ficou lateralizando aí ao longo desse tempo, um ligeiro crescimento, se você olhar uma tendência ali, fizer uma linha de média nessa linha pontilhada ali do lucro líquido, né? Mas a receita, de fato, apresentou um crescimento significativo. Abrindo os resultados trimestrais, né? A gente tem um comportamento semelhante, com o detalhe que o lucro, né, de fato, ele fica, né, com uma característica um pouco mais estagnada, inclusive 2024 registrando um lucro mais baixo, né, apesar de ter uma receita mais alta. Isso se deve principalmente aí ao custo financeiro da dívida, né, que a gente vai ver ali, houve um aumento significativo da dívida da empresa. Aqui temos a visão de fluxo de caixa nos anos fechados, né? Então, a gente observa que o caixa das atividades operacionais, ele apresenta um crescimento ali, né? Ele chega à casa dos 10 bi, aproximadamente, ali nos anos de 22 e 2023. Em compensação, a gente tem ali as atividades de investimentos, a linha amarela, né? Um desembolso significativo, né? Então, esse movimento ali para aquisição das ações da Vale, né? E com isso, né, a empresa acaba tomando mais financiamento, aumentando assim a sua dívida.
Aqui temos a evolução da dívida bruta em azul e a dívida líquida. Pode observar que a dívida bruta ela até cede um pouco, né, de 2023 para 2024. Em compensação, a dívida líquida cresce significativamente, né? Então, a empresa ela tinha uma posição mais forte de caixa, né? Ela acabou deixando de ter essa posição, né? Mesmo com a diminuição da dívida bruta, ela apresenta um aumento da sua dívida líquida. Valor patrimonial, né? A gente tem um crescimento significativo do patrimônio líquido da empresa nos últimos 4 anos, pelo menos. Aqui temos a visão, então, dos acionistas. O grupo de controle tem 36% das ações da Cosan, né? E a empresa ela apresenta participação em várias outras empresas, né? A gente tem ali a Raízen, 44% da Raízen é da Cosan, 30% da Rumo, 88% da Compass, né? A empresa ali de distribuição de gás natural, a Moove, voltada para lubrificantes, temos aí a Radar, gestão de propriedades ativas, e 4,1% das ações da Vale estão com a Cosan hoje. Aqui tem uma visão um pouco mais detalhada, né, das marcas, eventualmente, ali que a gente tem dentro de cada uma dessas, né? Então a Raízen tem os postos da marca Shell, né? Aquelas lojas da Oxxo, né, que a gente vê aí em vários lugares. A Moove tem a Mobil, tem a PetroChoice. A Compass tem a Comgás, né, que abastece ali de gás natural, né, algumas cidades do estado de São Paulo, a SEG Rio, né, já no Rio de Janeiro. Então dá uma visão geral, né? Inclusive a gente tem notícias recentes, né, mostrando ali que a Raízen está estudando vender a participação da Oxxo, justamente para fazer frente aí a essas dívidas da COSA. Então, aparentemente é um investimento que foi feito ali, né? Fica a impressão que ele não deu o retorno esperado, né? É um varejo, né? E mais do que isso, né? A rede de varejo que cresceu muito, né? Abriu um número gigantesco de lojas e eu acredito que a questão do lucro ali, né? Ficou prejudicada com todo esse investimento. Aparentemente não tem dado o retorno que se gostaria. Aqui temos então a participação nos resultados, né? 42% do resultado, quase 43%, vem da Raizen, 27% quase da Rumo, 15%, quase 16% da Compass e 8% da Vale. Então, são as principais fontes de resultado da empresa, né? Então, logicamente, a ação da Cosan ela caminha junto, né, com a ação dessas empresas, especialmente a Raízen, né? A gente vê ali que as ações também sofreram bastante no último ano, né? Apresentaram uma queda significativa. Aqui temos o pagamento de dividendos. Tivemos aí anos com resultado bem interessante, né? Mas ela tradicionalmente tem um payout relativamente baixo ali, né? Então acaba não sendo uma ação que dá um retorno tão grande assim em termos de dividendos. Alguns destaques, né, da última apresentação de resultados do terceiro trimestre de 24, né? Aqui tem um resultado por empresa, né? Então a Rumo, a Compass, Moove, Radar, a Raízen teve um resultado um pouco pior, a gente vai ver um pouco mais em detalhes aí um pouco mais adiante. E a Vale começou a dar impacto positivo também no resultado líquido da empresa, né? Então temos aqui a dívida, um dado interessante a respeito dessa dívida é o fato da dívida bruta ter diminuído, né, ao longo dos últimos trimestres, esse é um dado positivo. E um outro dado que eu entendo como bem positivo aqui é o cronograma de amortização. Então a empresa ela tem um caixa, como não tem amortização a ser paga em 24, 25, 26, esse caixa praticamente empata ali com o que ela tem em 2027. Então ele está com um prazo de dívida mais longo, e com isso ali ele consegue fazer uma gestão de capital, ter um espaço, né, um tempo ali para conseguir dar melhores resultados e acumular dinheiro para amortizar essas dívidas, né? Temos aqui então o resultado da Rumo,
falar uma por uma aqui, né, que é os principais números, né? Então ela teve uma melhora no seu volume transportado no último ano, uma melhora de 18%, é um dado significativo, né? 18% da tarifa, né? O volume transportado que cresceu 4%. O EBITDA ajustado com isso teve um crescimento ali de 22%. E com isso o market share em Santos, né, cresceu também quase 8 pontos percentuais. Então a empresa conseguiu melhorar o seu market share, aumentando o seu volume transportado e aumentando a tarifa. Tudo positivo para a empresa, né? A Compass, ela apresentou ali um aumento tanto da Comgás quanto da Commit, né? Comgás é o principal resultado dela, aumentou 6%, mas mesmo assim, né, a empresa apresentou ali um empate praticamente, né, uma ligeira queda no EBITDA ajustado. A Move, ela apresentou ali uma queda de 6% no terceiro trimestre de 23 nas vendas, né? Mas ainda assim conseguiu melhorar um pouco aí seu resultado, um aumento de 9%. A Radar, ela aumentou a sua receita significativamente, né? 87% de aumento de receita, e o seu EBITDA, em compensação, apresentou uma ligeira queda ali, né? Então, resultado de arrendamento, nessa Radar, ela é focada aí em gestão aí de fazendas, né? A Raizen, ela apresentou queda no seu volume e queda no preço médio, né, do álcool. Já no açúcar houve um aumento significativo do volume, aumento do seu preço médio, né? E com isso, né, o equilíbrio dos dois efeitos ainda acabou pendendo para o resultado do etanol, uma queda de 2% no EBITDA ajustado. Então, esses são os resultados das principais empresas ali que compõem o resultado da Raízen. Opa, só corrigindo, né, o resultado da Cosan, não da Raízen. Aqui temos a relação preço-lucro ao longo dos últimos anos, né? E aqui temos um comparativo. Então, comparando diretamente a Cosan com outras duas empresas, né, que são holdings, né, de outras empresas, né, a Itaúsa, né, que tem uma participação relevante no Banco Itaú, e a Bradespar com uma participação na Vale, né. Em termos de dividend yield, a Cosan é mais baixa que essas duas, né, e ali as três últimas linhas, né, eu coloquei três empresas ali com ação negociada que fazem parte da carteira, né. Então a gente vê que a Cosan é quase que uma média dessas três participações, né. Relação preço-lucro 6,8, 6,7, praticamente empatado com a Itaúsa. A Bradespar está um pouco mais desvalorizada, né. E valor da empresa por EBIT também, a Cosan bem próximo da Itaúsa, né, um pouco acima, na verdade. Relação PVP 0,8 para a Cosan, 1,1 para a Itaúsa. A margem, na casa de 25% EBIT, né? A Itaúsa, né, um número absurdo, né, de 188%. A Vale é a maior margem ali, né, desse grupo. E aqui temos o ROI, o ROIC, né? Os números da Cosan não são tão altos assim, né? A gente percebe ali o ROIC e o ROI, né, em patamares um pouco mais baixos. Esse é o gráfico da cotação, né, da ação. Então, a gente vê ali que ela voltou ali para um patamar, né, pré-pandemia, né? Então, um patamar de preços bem mais baixo ali, né? E isso tem despertado o interesse do investidor, né? A gente vê essa queda aqui um pouco mais detalhada, colocando uma linha ali daquela fórmula do valor intrínseco do Benjamin Graham, né? Mas usando aí relação de lucro por ação e valor patrimonial. Se a gente buscar as projeções dos analistas para a ação, né, a gente vê ali uma projeção muito mais otimista, né? Então temos ali uma faixa de preços que varia aí de 13 a quase R$ 30, e a maior parte dos analistas com recomendação de compra para a ação.
Vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimentos nas ações da Cosan. Do lado positivo, a empresa de fato tem tido melhora nas suas receitas operacionais, né? Então, essa melhora ela acaba, né, em algum momento, né, se pegar um momento ali de ciclo melhor, para especialmente minério de ferro e etanol, né, a empresa pode ter aí ganhos bem relevantes. A dívida da empresa, ela de fato é uma dívida bem relevante, mas o prazo está alongado, né? Então, esse trabalho que foi feito ali na gestão da dívida da empresa, ele deve dar um tempo ali para a Cosan conseguir gerar resultados e formar caixa ali para fazer frente a essa dívida. O investimento em Cosan também é uma forma de investir em Raizen, né, e outras empresas, mas especialmente na Raizen com um dividend yield mais elevado, né, então o fato da ação estar descontada, né, ela acaba sendo uma oportunidade ali para fazer investimento, da mesma forma que as ações da Itaúsa, né, normalmente ela tem um desconto ali, se você somar o que ela compõe a carteira ali, né, é uma forma indireta de investir no Itaú, né? Há um dividend yield um pouco mais alto. A Cosan também acaba sendo algo semelhante em relação ao investimento em Raizen. O preço da ação está em um patamar historicamente baixo, né? Então ela voltou ali a um patamar de preço que ela não praticava já há alguns anos, né? E tem boas perspectivas por parte dos analistas da ação. Do lado negativo, o investimento da Vale, né, pode ter sido aí um passo maior que a perna, né? Então a empresa ela acabou se alavancando para fazer esse investimento. As próprias ações da Vale, né, estão num momento ali em que elas estão numa faixa de preço historicamente mais baixa, então isso pode, né, dar dificuldade para a empresa se ela precisar se desfazer de alguma parcela dessas ações. Mas eu acredito que, eventualmente, se a gente tiver um momento ali de melhora do preço do minério, né, e as ações da Vale, de certa forma, vão acabar reagindo, né, e podem empurrar a Cosan junto, né. O resultado da Raizen está afetando, de certa forma, negativamente ali o resultado da Cosan, né, então a Raizen também não tem gerado grandes resultados. Esse investimento nessa cadeia de lojas ali, né, e falando do item seguinte, essa rede OXXO, me parece um investimento ali que não deu os resultados esperados, né? Então foi um crescimento muito grande, muito rápido, antes de repente consolidar ali o modelo das lojas e eventualmente avaliar a questão de resultado dessas lojas, né? E no fundo, né, a Cosan hoje ela tem uma característica bem forte de uma empresa de commodities. Então, se a gente tiver uma alta de ciclo de commodities, a empresa surfa, né, e vai apresentar bons resultados. Se a gente tiver uma baixa de commodities, também isso afeta a empresa no lado negativo. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever, e uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal com diversas opções de ação. E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal, então se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade. Clicando no botão ali, ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.